Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a obra das suas mãos, e tudo que você fizer, venha prosperar, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar aqui. Que alegria poder falar do amor de Jesus. Que honra, que satisfação. Que bom que você veio. Você está no melhor lugar desta cidade. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Esse é o dia em que Ele preparou para que você e eu possamos ouvir a palavra, crescermos, nos alimentarmos e nos fortalecermos nele, porque Ele é tudo. Como disse aqui antes os meus irmãos, amigos, irmãs que antecederam, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Feliz por estar aqui hoje, um dia especial, poder ministrar a palavra em um dia especial para nós, uma data especial, né? Como o segundo domingo do mês de agosto, e todo segundo domingo do mês de agosto, no nosso calendário, nós comemoramos, celebramos o Dia dos Pais, e é muito bom viver essa data. Para mim é muito bom. Sou pai de 2 filhos e louvo a Deus pela vida deles, pelos filhos que o Senhor me deu. E tenho comigo que todo homem deveria ser pai, ou deve ser pai. Todo homem deve viver a experiência da paternidade. Ser pai, ver e pegar nos seus braços uma criança, um menino ou uma menina, uma criança nos seus braços, e poder olhar para aquela criança e dizer, muito obrigado, viu? Deus abençoe. E poder dizer, esse é o meu filho. Olhar, quando eu olhei para minha filha, assim que ela nasceu, saindo lá da sala, do local em que ela estava, eu a vi, eu me deslumbrei. Bonita? Bom, não sei se era bonita, mas foi um deslumbre em ver a minha filha. A sensação de ser pai. Passado 13 anos da minha vida, orando, desejando um filho, e a minha esposa engravida, e aí nós temos um filho. Eu também o vi sair da sala de parto, e poder olhar para aquele vermezinho. Depois ele briga comigo. Olhar para aquela criança envolta nos panos azuis, um rostinho arroxeado, mas ver que é o meu filho, e vê-los crescer, e vê-los amadurecer, e ensiná-los a estar na igreja, e caminhar com eles, estar ao lado deles, me fez e me faz sentir algo que não consigo explicar para vocês. E um homem que não vive a paternidade, ele nunca vai ter essa experiência, vai passar pela vida e vai deixar de viver algo extraordinário. Mas nós vemos que com o passar do tempo, com a modernidade, com o avanço da tecnologia e N coisas, nós observamos que a figura do pai tem sido muitas vezes desmerecida, desprezada, rejeitada. E algumas mulheres até têm uma gestação independente, dispensando o pai, querendo ter um filho, porém não quer um pai para aquele filho. Alguém que acompanhe, que não tem como ter um filho se não ter um pai, mas não quer a presença daquele homem, daquele que é o genitor daquela criança. E vemos também em contrapartida, muitos homens que rejeitam a paternidade, têm a honra dada por Deus de ser pai, mas desprezam a paternidade. Nós vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos. Alguns dias atrás, na conferência, o apóstolo nos incentivando a ter filhos. Tivemos na imersão
e o apóstolo Rony nos incentivando a ter filhos. Ser pai, ou sermos pais, pai e mãe, é um dom de Deus, é uma dádiva, é um privilégio, e muitos tomam isso como um peso. Não é pesado para mim ser pai, não é pesado para mim ser marido, não é pesado orientar, cuidar, ajudar, falar de novo e falar novamente. Às vezes é cansativo, mas ao olhar para aquele rapaz, para aquela moça, e vê-los crescendo, e amando a Jesus, e falhando, tropeçando, consertando, me faz sentir uma satisfação. A paternidade é algo divino, a paternidade é de Deus para todos nós. Filhos são herança do Senhor. Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, são bênção nas nossas vidas. E a sociedade atual tende a desmoralizar a imagem do pai. Crianças com desenhos animados, tipo Peppa Pig, Marcha, a urso, não sei. Urso. Alguma coisa por aí, não assisto as coisas. Mas sei que o conteúdo é um conteúdo depreciativo aos pais, onde há um incentivo para que essas crianças, ou as personagens infantis nesses desenhos animados, debocham do pai, debocham da autoridade do pai. E vai um pouquinho mais para adolescentes, pré-adolescentes, e aí você vê a figura do Simpsons. Ali você vê um total desprezo à imagem do pai, um bonachão tomador de cerveja, que não é respeitado pelo menino Bart, que não é respeitado pela menina, e aonde a mãe assume muitas vezes a rédea da família. E o pai, totalmente um Zé Mané. Aí vai um pouquinho mais, e quem se lembra da família Dinossauro? Ali é para acabar. Pensa um pouquinho você, ali é para acabar. Olha a figura do Dino. Um dinossauro, figura do dinossauro, representando o pai da família, representando aquele que deveria liderar a família, abençoar a família, um Zé Mané. À esquerda. Então essas situações vão bombardeando, atacando, e aí muitos homens que foram formados lá, e vêm formando-se nessas gerações, com esses ataques, vêm tendo uma personalidade de não cuidar da sua família, de ver a família como um peso, de buscar a intimidade sem nenhum tipo de responsabilidade. E se acontecer, deixa para lá, eu vou seguir a minha vida. Nós precisamos acordar, porque a paternidade é algo maravilhoso. A paternidade é santa, a paternidade é de Deus para as nossas vidas. Se Deus te deu um filho, te deu o privilégio de ser pai, então abrace esse filho, abrace essa causa e seja pai. Seja pai. Eu não estou aqui para depreciar ou para cobrar, não, mas para acordarmos. É isso que Deus falou no meu coração, que nós precisamos acordar e despertar. Homenagens lindas, bons pais nós temos aqui, mas nós precisamos acordar para que sejamos melhores pais e venhamos influenciar outros homens a ser também bons pais, pais de acordo com a palavra de Deus, e sermos filhos também, que comecem a honrar os pais, independente de como os seus pais ou os nossos pais foram. Comecemos a honrá-los, porque hoje somos de Cristo, amém? Hoje estamos em Cristo, nascemos de novo, somos nova criatura, agora não somos mais criatura, melhor dizendo, somos filhos, porque ele diz em João 1:14,
mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos. Diga filhos. Diga filhos. Então levante a sua mão direita e diga comigo: eu sou filho. Filho de quem você é? Filho de quem você é? Ah, ainda bem que não há dúvida. Somos filhos. Porque todos quanto receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus quer adoradores, mas Deus quer filhos. Deus enviou Jesus para ser o primogênito dos filhos. Ele veio, ele deu para ter milhares. Nós somos filhos de Deus. E muitas pessoas têm dificuldade em relacionar-se com Deus como pai, porque a figura paterna não representou Deus na vida da pessoa, ou representou Deus, mas qual Deus o pai representou para o filho? Eu falei com minha esposa e posso usar como exemplo. Ela tinha dificuldade em tratar com Deus como pai, porque o pai que a gerou foi um pai alcoólatra, violento, um pai abusivo, emocionalmente, espiritualmente. Isso traz marcas. A ausência de um pai prejudica a vida de uma criança e de um futuro adulto. A ausência, a omissão ou a atitude de um pai agressivo, alcoólatra, bonachão, desdenhado, vai influenciar na vida do filho lá na frente. E muitas vezes a pessoa não consegue olhar para Deus e ver Deus como pai e chamá-lo de pai e dizer Abba, porque o pai que ela tem de referência de Deus foi um pai que o abandonou, que o deixou. E a ausência do pai fica até na vida adulta. O sofrimento lá atrás. Recentemente eu ouvi o testemunho de um rapaz. E esse rapaz disse: eu queria saber quem era meu pai. Eu queria saber. Eu falei com a minha mãe. Depois de adulto, eu já tinha 2 filhas. E olha como ele tratava as filhas. Ele passou por um casamento, terminou o casamento. E quando falavam para ele: e a sua filha? Ele dizia assim: eu vivi sem pai. Ela também vai viver. Eu sobrevivi. Ela também vai sobreviver. Mas dentro dele tinha um vazio. Eu queria saber quem era o pai dele. Falou com a mãe disse: olha, ela não sabia. Talvez possa ser o fulano. Olha que tristeza. Talvez possa ser o fulano. E ele procurou essa pessoa, esse homem, que ouviu e disse: não, realmente tive e tal, relacionamento com sua mãe. E aí, vamos fazer o exame. Enquanto o exame não saía, esse homem o acolheu. Ele: pode ser meu filho. Falou com a família dele, e eles os acolheram. E ele se sentiu acolhido. Quando sai o resultado do exame, não era o pai biológico dele. Então ele disse que o mundo desabou, e aquele homem virou as costas para ele, e ele se viu num mar de escuridão, porque a ausência do pai trazia um desespero para ele. Aí falou com a mãe, e a mãe: então pode ser o outro fulano. E aí ele procurou esse outro fulano. E esse outro não deu muita importância, mas concordou em fazer o exame. Aí fez o exame e era o segundo fulano. E quando veio o exame, ele fala para a pessoa: olha, você é o meu pai. Ele disse: não tem nada com você não. Você se virou até agora, continua se virando. Ele disse que outra vez foi uma lacuna, um buraco negro se abriu e ele se afundou. E aí ele começou a beber, e aí ele começou a destruir ainda mais a vida dele. Olha como isso é. E não é brincadeira, eu não estou inventando isso. As pessoas sofrem a ausência de um pai. Isso deixa uma lacuna. E ele se aprofundou naquele abismo de escuridão, até que encontrou de fato Jesus. Um pai que não o abandona.
Um pai que não vira as costas para ele. Um pai que, diferente do pai que o deixou, é um pai que veio buscá-lo e resgatá-lo aonde ele estava, estendeu a mão para ele e trouxe-o para perto, e como disse o Pedro, tirou os meus pés de um lago horrível, charco de lodo, e os firmou sobre a rocha. Esse é o nosso Pai eterno. Mas a verdade é que nós não podemos só espiritualizar e dizer, glória a Deus, você tem um pai, amém. Mas se você tem um pai, se você é um pai, e se você é filho, é importante que você viva também a sua vida física. Porque você está vivendo nesse mundo. Nós vamos encontrar com o nosso Pai eterno e viver com Ele eternamente, e nós vamos abraçar Ele vai cuidar de nós aqui, mas nós precisamos ser referências de Deus aqui, como pais, aqui nessa terra, em nome de Jesus, e amar e transmitir Deus para aqueles que estão ao nosso redor. É triste quando algumas pessoas não querem saber de Deus por conta do Pai que os criou, que muitas vezes os levou à igreja, que tornou-se um religioso de carteirinha, um ditador, um religioso, uma pessoa que impulsionava a religiosidade, mas que deixou de ser um pai, de ser humano, de enxergar as fraquezas dos filhos, e não concordar com elas, mas ajudá-los a se levantar, fortalecendo seus pontos fortes e os ajudando em seus pontos de fragilidade. Nós precisamos ser pais atentos a isso. Em Efésios capítulo 6, versículo 1, vamos começar a ler a Bíblia, Efésios 6:1. O que é o Dia dos Pais? É uma data comemorativa dedicada a homenagear a figura paterna, fortalecer os laços familiares e celebrar o papel dos pais, avós e padrastos. A sociedade atual tem deixado cada dia mais de honrar seus pais, enquanto novos e saudáveis, e, mais ainda, quando são idosos e frágeis. População brasileira, quase 33% passa dos 60 anos de idade. Nossa nação tem mais de 60 milhões de homens e mulheres com mais de 60 anos de idade. E nós somos 220 milhões de pessoas. Você divide por 3, você teria 70 milhões. 33,33%. Então, aproximadamente 30% da população passa dos 60 anos de idade. E o que nós observamos é um crescente número de filhos que não honram seus pais, que os deixam, os abandonam emocionalmente, financeiramente, fisicamente. Filhos que passam ano sem ligar para o pai. Mas meu pai não liga para mim. Efésios 6:1, por gentileza. Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Versículo 2, por favor. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo. Aonde? Sobre a terra. Honra teu pai e honra tua mãe. É um dos mandamentos do Senhor. E o que nós vemos é um crescente número de abandono, de desonra. E o que é isso? Honrar significa tratá-los com profundo respeito, gratidão e dignidade ao longo de toda a vida.
indo muito além da obediência exigida na infância. É o reconhecimento do papel fundamental que tiveram na sua existência, expresso por meio do cuidado prático, do afeto e da consideração. Honrar o pai e a mãe, honrar o pai no nosso contexto de hoje, é tratá-lo com respeito, é tratá-lo com dignidade, é ser obediente às direções. É fácil eu subir aqui, é fácil um filho subir aqui e dizer: papai, te amo, mas não honra, não liga. Se o pai fala, não, vira as costas e sai batendo o pé. E depois, aleluia, glória a Deus. Cristão muda com a palavra, transformado, mudado. Honrar o meu pai é respeitar. Meu pai nem sempre fez tudo o que eu gostava de que ele fizesse. Não pôde me dar tudo o que eu queria que ele me desse. Mas nos últimos anos do meu pai, eu pude honrar o meu pai. Honrar a mãe, honrar o pai, é suprir a necessidade, é dar dinheiro para o pai. Hoje nós vemos filhos tirando dinheiro de pais, não ajudam com uma Coca-Cola dentro de casa. Isso não é honrar o pai. Hoje nós vemos filhos rebeldes, impulsivos, donos do seu próprio nariz, mas quem continua limpando a M dele, ou dela, como limpava quando era bebezinho, entende M, né? Ou vou ter que falar? Não vou falar, né? Quem continua limpando a M deles, são os pais. Então nós vivemos um momento em que nós precisamos despertar e honrar. E honrar então é cuidar, é respeito profundo, é gratidão, é tratar com dignidade por aquilo que eles fizeram na nossa vida, por meio do cuidado prático, do afeto e da consideração. Por menos que meu pai tenha feito, eu me lembro tantas coisas que meu pai fez. Aí você diz, pastor, mas eu nunca tive um pai. Mas você pode ser o pai que você nunca teve. Então decida ser o pai que você nunca teve. Escolha ser diferente do que foi o seu pai. Escolha ser pai, se você não teve. E se você teve, como eu tive, não deixe que esse pai macule a sua imagem, o seu caráter, e faça com que você repita as mesmas falhas que ele repetiu. Mas por amor a Deus, a Cristo, agora você não vai repetir, eu não vou repetir o que o meu pai fez, mas vou maximizar as coisas boas que ele fez. Orou por mim, me ensinou a cantar os hinos da harpa. Com 7 anos, ele cantava e eu me lembro muito bem. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ondocia, e por aí vai. Maximizar isso para os meus filhos, e minimizar aquilo que ele fez, que possa ter me ferido. Nos últimos dias do meu pai, eu ia visitá-lo, e ele dizia, o pai te ama. Eu me lembrava disso hoje. Meu pai não era dizer eu te amo, mas o tempo foi passando, e eu dizia, eu te amo. E quando eu saía, eu virava as costas e dizia, benção, pai. E eu pegava R$100 e dava para ele e dizia, não precisa, o pai não precisa. Não é porque o senhor precisa, pai. É porque o senhor vai me abençoar se o senhor pegar. E ele pegava a nota. Honrar.
Meu pai chegava e eu dizia benção. Eu saía e eu dizia benção. Os meus filhos dizem benção, pai. Todo pai tem bênção para os seus filhos. Alguns dias meu filho entra no meu trabalho, tem lá umas 5 ou 6 homens, pessoas ali dentro. E ele entra e chega e benção, pai. Quando meu filho saiu rápido, pegou o que tinha que pegar e disse, benção, pai. Ele foi embora. Momentos depois, um dos clientes que estava ali, chegou para mim e disse, rapaz, quanto tempo que eu não vejo isso. Quanto tempo. Você, pai, tem o poder de abençoar o seu filho. Ah, mas isso é da religião. Jacó abençoou os seus filhos. Antes que ele partisse, ele os abençoou. Tudo que tem aqui é a palavra de Deus. Honrar é chegar em público e pedir bênção para o seu pai. É chegar em público e abraçar o seu pai depois de não vê-lo por algum tempo. Ah, mas isso é a palavra de Deus. Honrar o pai significa respeitar, um respeito contínuo, manter uma postura de valorização e cortesia, evitando expor os erros deles ou envergonhá-los em público ou publicamente. Honrar o pai é respeitar, honrar o pai é respeitar continuamente, mantendo uma postura de valorização. Valorize seu pai. Ele é seu pai. Então, porque ele é o pai, ele precisa ser valorizado como pai. Dê valor ao seu pai. Dê valor hoje, para que não tenha que chorar a dor do arrependimento quando ele estiver deitado em um caixote de madeira gelado e frio. Ali bate o remorso. Ali bate a dor. Eu podia ter feito mais pelo meu pai. Eu podia ter dito mais, eu te amo. Eu podia ter dito mais, o Senhor foi importante na minha vida. Eu podia ter valorizado mais o meu pai e respeitado os conselhos dele. Mas agora é tarde. Valorize. Cortesia. Seja uma pessoa cortês. Evite expor a vergonha. Expor a vergonha significa não apenas ridicularizá-lo em público, mas um filho expõe um pai à vergonha quando ele tem um caráter deturbado e age de forma errônea, de acordo com aquilo que o pai o tem orientado. Falamos isso de uma forma natural, mas isso também pode ser levado para o lado espiritual. E eu poderia falar aqui apenas voltado para Deus, mas o que Deus coloca em meu coração é que devo falar voltado para nosso dia a dia. Para o nosso dia a dia. E talvez alguns passam anos sem falar com o pai, sem dizer bom dia, sem perguntar como está. Meu pai não está aqui, eu ligo, mando mensagem para minha mãe todo dia. A senhora está bem? Como é que a senhora está? A senhora precisa de alguma coisa? Está precisando, eu vou te ajudar. Não, a mãe está bem. Mãe e pai. A figura, como o Pedro disse, a figura da mãe foi um pai na vida dele. Mas a ausência do pai deixa a lacuna que ninguém pode suprir. Por mais que a mãe tente um vazio, há um vago no coração. E essa pessoa, sem a presença do pai, precisa ser orientada a superar aquilo e ser o pai que nunca teve na sua vida. E virar essa situação. Honrar é cuidar na velhice, o cuidado na velhice, prestar apoio emocional, atenção e suporte material, quando eles envelhecem e passam a necessitar de ajuda. O que é honrar? Porque quando diz lá, honra teu pai, volta no versículo 1, por gentileza. Volta no 1 para que todos possamos ler. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais do Senhor, porque isso é justo. 2, honra a teu pai e a tua mãe. Honrar, para que você saiba que nós estamos dentro desse contexto, amém?
Contexto de honra. Honrar é cuidar quando eles envelhecem, é prestar apoio emocional para eles, porque agora estão debilitados, agora estão carentes, agora não tem mais força. Meu pai já não era mais. Desculpa. O profissional que ele me ensinou a ser. Eu não tinha mais força para isso. Meu pai já não podia mais levantar os pneus que ele levantava. Meu pai podia orar por mim. Ele sempre orava por mim. Ore pelos seus filhos. Apoio emocional na velhice. Atenção e suporte material. Pergunte se seu pai está precisando de ajuda. Pergunte se seu pai precisa de dinheiro. Mas eu não tenho. Você tem. Claro que tem. Se você tiver 50 para o seu pai, aquele pai vai honrar você e vai fazer com que você tenha 500 no lugar dos 50 que você honrou o seu pai. A melhor terra para se plantar é vida de pai e mãe. Ali tem promessa, é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem. Muitos filhos dão com burro na água, quebram a cara, porque não honram seus pais, que desprezam o conselho de seus pais, porque não respeitam os seus pais, porque os tratam de qualquer maneira. Trate bem o seu pai, honre ele, quando envelhecerem e passam a necessitar de ajuda. Honrar é o apreço pela história, dar valor aos conselhos e à trajetória deles, mesmo quando há diferenças de opiniões ou de gerações. Há diferença de opinião, há diferença de geração, claro que há. A minha geração não é igual à geração do meu filho. A geração em que nós vivemos hoje, quando eu vivi nos anos 80, e o meu filho com a minha idade lá, de 12, 13 anos, já nos anos 2000, como aprendemos aqui na conferência, a geração YZ, qual é que é esse negócio aí? É uma geração agora totalmente diferente. Mas ainda que há diferença, precisamos que haja um apreço pela história. Tem que haver um apreço. Pare para escutar o seu pai, pare para escutar a sua mãe, ainda que ela repita a mesma história, que ele repita a mesma história, toda vez que você vai na casa deles. Pare e ouça. Alguém que disse certa vez, às vezes o filho não tem paciência com o pai, mas esse pai, quantas vezes teve paciência com o filho, dizendo, pega o garfo assim, filho. É assim que pega o garfo. É assim que você segura para fazer pipi. Ou é assim que você se senta para fazer xixi, minha filha. Esse pai teve paciência. E hoje não tem paciência para ficar 10 minutos ouvindo a história do pai. Não aguento mais meu pai. Já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes de pessoas. Não aguento mais meu pai. Não aguento minha mãe. Como que vai ser, irmão? É um tempo para a reflexão na nossa vida. Estamos aqui, porque enquanto vivemos aqui, nós temos que viver como Jesus viveu. Lucas capítulo de número 2, verso 51. Lucas 2, 51. Ser grato é reconhecer o esforço, o amor, os ensinamentos e os sacrifícios que ele fez ou faz por você. Ser grato é reconhecer o esforço, reconhecer o amor, os ensinamentos e os sacrifícios que o seu pai fez ou faz por você. Um pai deixa de fazer para ele, para fazer para o filho. E muitas vezes os filhos não conseguem reconhecer isso. E querem que o pai faça mais.
Nosso Pai eterno, Deus, que nós já falamos aqui que somos filhos dele, também não faz tudo aquilo que nós queremos, porque não é um Pai omisso, não é um Pai permissivo, é um Pai que, como o teatro nos mostrou aqui, preza pela saúde emocional, espiritual e física dos seus filhos. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Olha lá. Se você não bate em mim depois. Você está aplaudindo Jesus. E desceu com eles. Aqui o contexto, Jesus tem 12 anos de idade. E a família dele, o pai e a mãe, eles vão para o templo. E eles deixam Jesus e saem pensando que ele estava com alguém da família. E está com a fulana, está com o Betano, e andam, caminham 3 dias de viagem. E aí, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E não encontram Jesus. Vão voltar, e voltam. E ficam boquiabertos, porque Jesus está assentado com os doutores da lei. Aqueles que estudavam a Torá, o Velho Testamento, discutindo, debatendo com eles. E aí chegam os pais dele. Dentro desse contexto, eles dizem: onde você estava? Nós estávamos procurando por você. Ele diz: olha, estou cuidando das coisas do meu pai. Aí vem esse versículo. Embora ele estivesse fazendo algo para Deus, ele tinha os pais aqui na terra. E ele deveria honrar esses pais aqui. O tempo, irmão, eu e você temos tempo para fazermos as coisas de Deus. E temos tempo para honrar os nossos pais. Não podemos só ter tempo para um e nada para o outro. Honrar. Aí Jesus está ali, e no versículo 51 diz assim: e desceu com eles para Nazaré. Parou tudo o que ele estava fazendo e seguiu o pai dele. E desceu com eles para Nazaré. E lhes era o quê? Diga: submisso. Jesus era o quê? Submisso. A quem? Aos pais. Aos pais. Nós precisamos ser isso. Submisso aos pais. Aí ele diz: honra teu pai e tua mãe no Senhor. Então, peraí, até onde eu vou? Eu vou até onde eu tenho o meu Pai eterno, que me diz para ir. Mas para desonrar o meu Pai eterno, aí eu tenho que ter algumas ressalvas. Amém? Mas Jesus honrava, Jesus se sujeitava, ele respeitou a direção de seus pais, ele respeitou o pai dele. Jesus, a história diz, ele era o quê? Carpinteiro. Sim ou não? Quem lembra disso? José era o pai dele. José era pai de Jesus. José era um bom ou melhor padrasto que já existiu, posso dizer. Portanto, se você é pai e você assumiu uma paternidade de uma criança, de um adolescente, de um filho que não é geneticamente seu, você pode ser para este o que José foi para Jesus. Amém? Então José era o pai de Jesus, não, era o padrasto, mas ele tratava Jesus como o quê? Como filho. Ele sempre cuidou de Jesus, ele ensinou o ofício. Até tem a canção do carpinteiro. E eu fui ver, carpinteiro é diferente de marceneiro. O carpinteiro trabalha a madeira pesada. O carpinteiro faz telhado, o carpinteiro faz viga, o carpinteiro faz ponte. Hoje, no contexto atual, o carpinteiro fabrica formas de madeira para conter o concreto no seu estado plástico, para que depois torne uma viga, e aí pode tirar a madeira. O carpinteiro trabalha a madeira pesada. Jesus aprendeu com seu pai. Você pode ensinar os seus filhos.
E você pode respeitar o seu pai. Se ele é um carpinteiro, se ele é um servente de pedreiro, se ele é um engenheiro, se ele é um doutor, ou se ele é um serviços gerais. Honre o seu pai, onde ele estiver. Há algum tempo atrás assisti um vídeo de uma moça ou jovem senhora chegando a uma obra com a sua beca, o seu boné de formatura, esqueci o nome daquele negócio, com uma faixa honrando o pai dela. Se hoje eu sou doutora, é porque o meu pai fez isso na minha vida. Honrar, respeitar, seguir direções, ser grato, vai além de um obrigado. É reconhecer, valorizar o esforço, a presença, a dedicação diária, valorizar o legado deixado pelo pai. É reconhecer o sacrifício, perceber o trabalho duro, o cansaço e as necessidades que muitas vezes ele escondeu. Demonstrar, honrar, é demonstrar em vida, com palavras de carinho, oferecer tempo de convivência, escutar suas histórias e cuidar dele quando a idade avançar. José é um exemplo de filho. Gênesis capítulo 50, versículo de número 1. Gênesis capítulo 50, vamos primeiro capítulo 46, por gentileza. Primeiro capítulo 46 de Gênesis, versículo 28. Gênesis 46, 28. Mais 5 minutos. Jacó enviou Judá diante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. 29. Então José aprontou o seu carro, e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço, e chorou assim longo tempo. 50, verso 1. José poderia dizer: meu pai não cuidou de mim, meu pai causou diferenças entre eu e os meus irmãos, entre meus irmãos e eu. Meu pai causou entre nós inveja, ciúme, e os meus irmãos, porque o meu pai fez uma túnica talar de muitas cores para mim, e me honrava mais. Eles me odiaram, e eles me lançaram na cisterna, e eles fizeram isso comigo. Meu pai foi culpado. Isso não reflete, se você parar um pouquinho, muitas pessoas? Porque meu pai fez isso, porque meu pai não fez, porque meu pai não me ajudou, porque meu pai não foi crente, porque meu pai não zelou, porque meu pai... E tentam transferir a responsabilidade, mas o que Deus quer de cada um de nós é que honremos, porque quando José, ele agora é governador, ele manda buscar o pai dele. Eu quero meu pai aqui, e quando o pai chega, ele o abraça, ele chora, ele beija, e diz aqui sobre ele, e o beijou, e diz: lançou sobre o seu rosto seu pai, chorou sobre ele, e o beijou por um longo tempo. Versículo 50, esse é outro, versículo 50, vai lá, aqui ele está chorando, mas ele está morto já, aí agora está honrando o pai dele morto, eu confundi o versículo, mas lá ele abraça e chora longamente no 46, 29, e aqui agora o pai dele está morto, e ele ainda assim chora sobre o seu pai, e ainda cumpre um desejo do pai, e vai sepultá-lo, não no Egito, mas caminha 70 dias, e vai sepultar o corpo dele, lá onde Abraão estava sepultado. Honra teu pai, honra tua mãe, aprenda a honrar. Porque, pastor, eu já ouvi muita gente dizer: pastor, mas o que é honrar? Eu já atendi muita gente, muitas pessoas na minha vida, e alguns filhos dizendo: o que é honrar, pastor? Honrar é isso que você ouviu agora. Ah, mas eu não guardei nada. Vai lá no YouTube, assiste de novo, escreve, e honra teu pai, honra tua mãe, em nome de Jesus. Amém? E eu parei para ouvir a minha própria mensagem. Falei: deixa eu ver, porque eu quero saber se eu estou fazendo o que eu estou pregando. Aí eu fui lá ver a minha mensagem.
que eu tinha pregado a última aqui, eu assisti todinha ela. Eu tenho que fazer isso aí, porque eu estou pregando isso aí, eu tenho que fazer isso aí. E eu assisti tudo de novo. Então vai no YouTube e assiste outra vez. Eu tenho um versículo aqui só para terminar. Mateus 13, 55. Mateus 13, 55, só para mostrar para você a profissão de Jesus e que foi o pai dele que ensinou ele. Então não importa se ele é carpinteiro, se ele é zelador, se ele é porteiro, se ele é o governador. Honre seu pai. Quando ele chegar, honre ele. Onde você estiver, seu pai chegou. Cumprimente seu pai. Não deixe seu pai falando sozinho. Honra ele. Isso vai abençoar a sua vida. Ah, mas meu pai nunca se preocupou comigo. Não é sobre o que ele fez, é sobre quem você é. Quem você é. Não é sobre o que ele é, o que ele foi, é sobre quem você é hoje. E se você é, e é, filho de Deus, você não vai pensar no que seu pai foi. Você vai pensar no que você é. E pelo que você é, você vai honrar o seu pai e a sua mãe. Amém, queridos? E vai deixar de achar que eles são responsáveis por isso. Jesus foi homem sendo Deus. Ele honrou tanto os seus pais terrenos, quanto seu pai espiritual, Deus. Não é esse o filho do carpinteiro? Olha que pergunta, José era o quê? Carpinteiro. Não é esse o filho do carpinteiro? Então o pai carpinteiro fez com que o filho se tornasse também um carpinteiro. Só para fechar. Quando o sol ainda não havia cessado seu brilho, quando a tarde engolia aos poucos as cores do dia e despejava sobre a terra os primeiros retalhos de sombra, eu vi que Deus veio assentar-se perto do fogão de lenha da minha casa. Chegou sem alarde, retirou o chapéu da cabeça e buscou um copo d'água no pote de barro, que ficava num lugar de sombra constante. Ele tinha afeições de um homem feliz, realizado, parecia imerso na alegria, que é própria de quem cumpriu a sina do dia, e que agora recolhe a alegria cotidiana que lhe cabe. Eu olhava e pensava, como é bom ter Deus em casa. Como é bom chegar a essa hora da vida, em que tenho direito de ter um Deus só para mim. Cair nos seus braços, bagunçar-lhe os cabelos, puxar a caneta do seu bolso e pedir que desenhe um relógio no meu braço. Bem bonito. Mas aquele homem não era Deus. Aquele homem era meu pai. E foi assim que eu descobri que meu pai, com o seu jeito finito de ser, que meu pai, com o seu jeito finito de ser Deus, revelava-me Deus, com o seu jeito infinito de ser homem. Seu pai é a figura de Deus na sua vida. E eu não estou aqui para mexer com você não. Ou talvez você nunca tenha tido um pai dessa forma. Mas você pode ser esse pai. Pode curvar sua cabeça por um instante. Senhor Deus, ajude-nos a sermos o pai que o Senhor quer que nós sejamos. Ajude também cada um de nós a valorizarmos os nossos pais. Muitos como eu aqui hoje não tem mais o seu pai fisicamente aqui. Agora eu não tenho ele, o Celso, mas eu tenho o Senhor, que é o meu pai, que cuida de mim, que me ajuda a ser o pai na vida dos meus filhos. E eu quero te pedir, ajude cada um dos meus irmãos. Ajude-nos, porque nós precisamos da sua ajuda. Ajude-nos a ser pais, homens de carne e osso, homens que vão abraçar e que vão beijar os nossos filhos,
Homens que vão dizer eu te amo. Porque muitas vezes, muitos homens dizem glória a Deus. E se relacionam com o Senhor como Deus. Mas não conseguem ser o mesmo Deus na vida dos seus filhos. E não conseguem dizer eu te amo. E não conseguem dizer para o filho, você é importante para mim. Ajude cada filho que está aqui e sente a ausência dos seus pais. Que eles possam ser o pai que nunca tiveram. E honrem ao Senhor acima de tudo. Porque nós não somos apenas seres espirituais. Nós somos seres também carnais. Habitando em um corpo de carne. Habitando aqui. Para sermos aqui. O que o Senhor foi. Cuidou, protegeu e sustentou. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode aplaudir Jesus. Pode aplaudir Jesus. Aleluia. Bem forte para Ele. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém.